com uma estação que já caiu aqui no Revalida, caiu em 2017 nas estações extras. O tema é de endocardite bacteriana, tá? Só caiu uma vez no Revalida e vamos dar uma revisadinha rapidinho nesse tema, né? Começando pelos sintomas, antes de entrar no checklist em si, vamos relembrar um pouquinho das informações desse tema, né? Pra gente, durante a estação, não ficar tão perdido assim. Então, quais são os sintomas da endocardite bacteriana? A gente pode ter os sintomas agudos e subagudos, né? Os sintomas agudos vão ser aqueles sintomas quando tem pouco tempo de doença, né? Vai ser uns sintomas mais agressivos, pode durar de dias até 6 semanas e o paciente vai se apresentar com uma febre bem alta, tá? Nessa fase aguda. O mais frequente, o agente causador, vai ser o Streptococcus aureus, tá? E aí na fase subaguda, a gente vai ter umas manifestações mais lentas e graduais. E ela dura mais de 6 semanas, tá? Já vai ter uma febre baixa, uma febre persistente aí. E ela é mais frequente o Streptococcus viridans e os Enterococcus. Como a gente já acabou de falar aqui, né, tem mais de um agente etiológico da endocardite bacteriana. Dependendo do meio de como a pessoa contraiu essa bactéria, pode ter uma diferença aí, uma alteração, na verdade, do agente causador. Por exemplo, se o paciente tiver um antecedente de uso de drogas injetáveis, provavelmente o agente causador da endocardite bacteriana dele vai ser o Streptococcus aureus, tá? Tanto drogas injetáveis quanto pacientes que têm antecedentes da utilização de catéteres, certo? Aqueles pacientes que têm um antecedente de uma extração dentária, né, de algum tratamento dental, a gente já começa a pensar mais no Streptoviridans, tá? Então, também tem o Streptobovis e o Staphylococcus coagulase, mas esses eu acho que não tem tanta chance de cair assim, né? Se for cair tanto na discursiva, quanto na objetiva, quanto na prática. Acho que se for cair, assim como já caiu aqui dessa vez, vai ser um antecedente de um paciente com relatando o uso de drogas injetáveis ou um paciente que fez algum tratamento dentário, né, uma extração de dente. Beleza? Então, em resumo, o quadro clínico vai ser aquele paciente com uma febre arrastada, né, uma febre persistente, sem um foco bem definido, né, sem sinais de infecção das vias aéreas, né, sem sinais de infecção das vias urinárias, né, e assim e assim por diante. E aí vai ser essa febre aí, com calafrios, exsudorese e o surgimento de um novo sopro, tá? Também pode ser acompanhado de perda de peso, anorexia, esplenomegalia, né? E alguns fenômenos hemorrágicos. Esses fenômenos hemorrágicos, às vezes, pode ser o primeiro sintoma que o paciente pode apresentar, tá? Quais seriam esses fenômenos, né, esses sintomas? Podem ser petequias pelo corpo, pode ser hemorragias conjuntivais, que quando você olha aqui a conjuntiva da pessoa, vai ter petequinhas, assim, vai ter várias bolinhas, né? Também pode ter hemorragias nas lascas das unhas e lesões de Janeway, né? Não sei como fala não, Janeway, que é umas manchas que tem assim nas mãos, né, nos pés, e elas não são doloridas, tá? Então esses são os fenômenos hemorrágicos que a gente pode encontrar na endocardite bacteriana. Petequias aqui na região conjuntival, petequias nas unhas e manchas nas mãos, que são as manchas de Janeway, tá? E alguns fenômenos imunológicos a gente também encontra, que também podem ser um dos primeiros sintomas que a gente vai encontrar nos casos de endocardite bacteriana. Pode ser, o mais frequente aqui da gente encontrar são os nódulos de Osler, né? Esses sim são os nódulos doloridos, pode aparecer aqui nas mãos também, e artralgias ou glomerulopatias, tá? Então, a gente tem que ter bem definido aí a diferença dos nódulos de Osler e das manchas de Janeway, tá? As manchas vão ser manchas mesmo, né, que são os fenômenos hemorrágicos que não são doloridas, e os nódulos, eles são doloridos, tá? Então, a gente tem essa diferença entre eles que a gente pode utilizar para fazer o diagnóstico.
As alterações clínicas que a gente vai encontrar na endocardite bacteriana pode ser uma anemia normo-normo, né? As alterações laboratoriais e clínicas, né? Uma anemia normo-normo, uma leucocitose com desvio à esquerda, uma glomerulonefrite, deposição de imunocomplexos, pode acontecer até lesões embólicas locais, monoartrites, né? Ou artrites com artralgias proximais. Então, esses sintomas a gente também pode encontrar nesses pacientes com endocardite. O diagnóstico, a gente utiliza os critérios de Duke, certo? A gente precisa de 2 maiores, ou 1 maior e 3 menores, ou 5 menores para fazer o diagnóstico, tá? Então, repetindo, para fazer o diagnóstico definitivo da endocardite, são apenas 2 maiores, ou 1 maior e 3 menores, ou 5 menores. Então, com uma dessas opções, a gente já consegue fechar o diagnóstico. E quais seriam os critérios aqui maiores dos critérios de Duke da endocardite? A gente tem os critérios maiores microbiológicos e os critérios de evidência do envolvimento cardíaco. Dentro dos microbiológicos, a gente tem as hemoculturas positivas, né, sem um foco primário, e aí na hemocultura a gente vai encontrar ou o Staphylo aureus, né, o viridans, o bovis, aí dependendo da etiologia aí de como essa paciente contraiu essa bactéria. E essa hemocultura, né, pra gente ter esse diagnóstico microbiológico, a gente tem que fazer antes de iniciar o antibiótico, logicamente, e a gente precisa de 3 pares de hemocultura, preferencialmente na bacteriemia, né, na fase que o paciente está lá com um tremor, que é o melhor momento pra gente coletar a hemocultura, tá? E o segundo critério maior vai ser uma ecografia. Essa eco pode ser transtorácica ou transesofágica, tá? Tanto faz. E aí, nessa ecografia, a gente vai encontrar uma massa na válvula ou uma estrutura nova, assim, ou uma nova regurgitação que não tinha antes, né? A gente também pode encontrar vegetações, tá? Então, essas vegetações são típicas da endocardite, né? Ou um novo sopro também. Então, tanto o achado, né, microbiológico, quanto esse novo sopro ou uma vegetação na ecografia são os 2 critérios maiores que a gente encontra. Se a gente tiver os 2, a gente já fecha o diagnóstico. E quais seriam os critérios menores aqui nesse caso? Nós vamos ter 5 dos critérios menores. O primeiro é uma febre maior a 38 graus. Segundo, são lesões no coração ou antecedente de uso de drogas intravenosas. Terceiro, fenômenos vasculares, como por exemplo as lesões de Janeway. O quarto, fenômeno imunológico, fenômenos imunológicos, que pode ser o fator reumatoide positivo, os nódulos de Osler, que são os nódulos dolorosos, as manchas de Roth, que são as do olho, né, as hemorragias aqui, que a gente comentou, as petequias, artralgias, artrites. Então, tudo isso entra nos critérios menores. E por último, achados microbiológicos sem preencher os critérios maiores dos critérios de Duke, tá? Então, repetindo para ficar bem sedimentado, para fazer o diagnóstico da endocardite bacteriana, a gente precisa de 2 maiores, ou 1 maior e 3 menores, ou 5 menores. Os maiores vão ser o achado microbiológico, né, sem um foco primário, persistentemente positivo, ou uma nova regurgitação ou uma vegetação ali na ecografia, pode ser transesofágica ou transtorácica. E os menores vão ser febre maior a 38 graus, uso de drogas intravenosas, lesões no coração, embolias sépticas, lesões de Janeway, fator reumatoide, nódulos de Osler, manchas de Roth, artralgia, artrite. E assim a gente fecha o nosso diagnóstico, tá? A gente vai ter um diagnóstico provável se a gente só tiver um maior e um menor, ou se a gente só tiver 3 menores, aí é provável. Se não alcançar esses critérios, vai ser uma probabilidade muito baixa de ter a endocardite, tá? Da doença que o paciente está tendo ser a endocardite. O tratamento pode ser sempre empírico, tá? E sempre usar um beta-lactâmico. Pro Staphylo aureus, a gente pode utilizar uma oxacilina congenta. Pro bovis, pro viridans e pros enterococos, a gente pode utilizar uma penicilina G cristalina ou uma AMP congenta.
E se a gente tiver áureos com embolização, a gente pode utilizar amoxicilina com penicilina mais gentamicina. E se o paciente tiver uma prótese valvar há menos de 1 ano, a gente pode utilizar vanco com genta e rifampicina, tá? Então, resumidamente, sobre endocardite vai ser isso. Quando caiu esse tema no Revalida, eles não pediram quais seriam os antibióticos a serem utilizados. Mas a gente tinha que falar que tinha que ter o uso que tinha que fazer o uso da antibiótico-terapia intravenosa, né? A gente está lidando com uma bactéria, então com certeza a gente tem que fazer o tratamento com antibiótico. Então vamos ver aqui rapidinho esse checklist. Foi as estações extras de 2017 que teve, tá? Paciente de 30 anos procura atendimento hospitalar com queixa de sensação febril, calafrios e mal-estar geral. Então aqui ele chegou pra gente com sintomas bem inespecíficos, né? Febre, calafrio, mal-estar geral. A gente pode pensar em muita coisa um paciente com esses sintomas, né? Nos próximos 10 minutos, realiza o atendimento, solicite e verbalize resultados de exames, dá o diagnóstico da paciente e realizar a conduta para esse paciente. Então, a gente inicia a nossa anamnese, né? Antes a gente inicia o nosso acolhimento, eu estava esquecendo, com os 3 itens. Bom dia, eu sou a doutora, você vai falar seu nome. Por favor, me diz seu nome, sua idade, no que eu posso te ajudar, né? Também pode perguntar a profissão aí. E aqui uma paciente de 30 anos e ela ia relatar que ela está com essa sensação febril, com calafrios e mal-estar. Então, a anamnese da queixa principal. Quando você iniciou com essa sensação febril, você aferiu essa febre, todos os dias você tem febre, é uma febre alta, é uma febre baixa, você tem calafrios, você tem sudorese, você tem mais à noite, você tem mais de dia, você tomou alguma medicação, teve melhora, não teve melhora, né? Tem algum fator de piora aí? E assim a gente faria a anamnese da queixa principal da nossa paciente. Depois, sintomas acompanhantes. A senhora tem tosse, tem alguma coriza, expectoração, tá tendo náuseas, vômitos, dor de cabeça, alteração do hábito intestinal, né? Então a gente pode ir perguntando tudo isso e ela vai negar, né? Não é uma queixa respiratória, não vai ser uma queixa do trato gastrointestinal e também não é uma queixa, como eu falo, neurológica, certo? Então aqui a gente ia ter que cavucar mais e pesquisar mais, né? A gente também poderia perguntar se ela tá tendo artralgias, né? Ou se ela notou aparecimento de manchas pelo corpo. Se a gente estivesse pensando talvez numa dengue ou num episódio gripal, né? Quando ela falasse que não tem tosse, que não tem nenhum sintoma respiratório, a gente descartaria. Se a gente estivesse pensando numa dengue e perguntasse de manchas no corpo, por exemplo, ela ia falar só que ela tá com alguns nódulos na mão. Então a gente já não ia mais pensar em dengue, né? Porque dengue dá no corpo inteiro as manchas. Então a gente já começaria a guiar aí a nossa hipótese diagnóstica. Então, ela poderia relatar que ela tá com nódulos na mão, doloridos, e algumas manchas, que ela notou também que não são doloridas, umas manchas vermelhas, que a gente vai visualizar lá no exame físico. Então, beleza. A gente pergunta, tem mais alguma outra queixa, mais alguma coisa que a senhora queira me dizer? Se tiver, beleza, né? A gente continua a investigação, senão a gente já pode ir para o resto do nosso fluxograma. Aí, por terceiro, seria as vacinas. Aqui não vai ter não tem tanta necessidade da gente perguntar a situação vacinal dela. Antecedentes ginecobstétricos, a gente pode perguntar, né? Se ela tem parceiro fixo, se ela tem relações sexuais com camisinha, sem camisinha, se ela usa preservativos, né? Com quem que ela mora, se mais alguém tá tendo os mesmos sintomas, né? A data da última menstruação, se ela tem filhos. Rapidinho a gente pergunta, né? Se tiver muito não consta, não é por aí a nossa condução do nosso caso. E aí, em seguida, a gente vai para os antecedentes patológicos pessoais e familiares. A senhora tem hipertensão, diabetes, tem alguma doença do coração, tem alguma outra doença? Ela vai falar que não. Alguém da sua família tem alguma dessas doenças? Também não. A senhora toma alguma medicação de uso contínuo? Também não. A senhora tem alergias? Também não. E os hábitos? A senhora fuma, bebe, usa drogas ilícitas? Aqui ela ia falar que usa drogas injetáveis, né? Então a gente tinha que perguntar
desde quando ela usa essas drogas, qual droga ela usa, se além dessa ela usa mais alguma outra, se ela usa a mesma seringa, se ela faz compartilhamento das seringas, né, na utilização dessa droga. Então a gente vai investigando aí a droga injetável que ela usa e aí seria a chave da nossa estação, né? Ela tá com uma febre arrastada, com mal-estar geral, com calafrios, sem um foco muito específico e com antecedente do uso de drogas, né? Então, a partir daqui, já pensando lá nos exames complementares, a gente já sabe que a gente tem que pedir uma eco e que a gente tem que pedir uma hemocultura, né? Aqui, ela já tem febre e já tem um antecedente de uso de drogas injetáveis e as manchas. Elas já têm mais de 3 critérios menores, certo? Então, assim, a gente terminaria a nossa anamnese e vamos pro exame físico, né? Lembrando dos 6 tópicos lá do exame físico. O primeiro, pedir permissão para a paciente. A senhora me permite realizar seu exame físico? Por favor, deite-se na maca, eu vou me posicionar à direita da paciente. Segundo, depois de lavar minhas mãos, né, aquecer, colocar luvas, colocar máscara. Terceiro, eu quero a ectoscopia geral do meu paciente, com face, pele e mucosas, né, quero observar essas manchas que ela tem. Os nódulos, né, ver se tem alguma outra região do corpo e o exame físico em si. Quero os sinais vitais primeiro, estava esquecendo. Frequência cardíaca, respiratória, saturação, pressão arterial, pulso, temperatura e o exame físico, né? A gente pode fazer aqui o exame físico, a ausculta cardiopulmonar, né? Inspeção, palpação, percussão e ausculta cardiopulmonar, rapidinho abdominal, ela não tem nenhuma queixa abdominal, né? Mas se você ainda tiver com alguma dúvida diagnóstica e quiser solicitar, aqui você poderia, mas não ia mudar a sua conduta e nem constaria no checklist isso. Então, também, né, o exame físico abdominal e membros, né, ver se tem lesões em membros. Aqui as informações que eles nos dariam era uma pressão de 128/84, verbalize se está normal, se está alterada, aqui está normal, né? Cardíaca de 121, você está taquicárdica. A frequência respiratória de 16, normal. Saturando 97 ar ambiente, normal. Inspeção, palpação, percussão torácica sem alterações. Ausculta cardíaca, presença de sopro em foco tricúspide. Ela está com um sopro, né? A gente encontrou um sopro aqui, então mais um critério aqui para nossa hipótese diagnóstica de endocardite. E a pulmonar sem alterações. Então, em relação ao sopro que a gente acabou de encontrar, você sabia que você tinha esse sopro, né? Você sabe se você tinha isso antes ou surgiu agora, né? Você tá sentindo alguma coisa em relação a isso? Provavelmente ela não ia estar sentindo nada. E aí a gente já poderia ir pro exame complementar, né? Solicitar a coleta da hemocultura, né? 3 pares de hemocultura, preferencialmente no momento ali do tremor da paciente, que é o momento da bacteriemia, e antes de iniciar a antibiótico-terapia, beleza? Então a gente coleta as hemoculturas, a gente pede um eco ou transesofágico ou transtorácico, né? Melhor seria o transesofágico, que ele tem uma maior especificidade aqui. Um hemograma completo, né, para ver como que tá aí, se tem leucocitose, se tá com anemia, que também são critérios aqui que a gente pode utilizar para o diagnóstico. O PCR, né, para ver se tá aumentado ou não. E aqui os achados que eles nos dariam seria uma paciente com uma hemoglobina de 13, normal, hematócrito de 45, normal, leucócitos de 17.000, ela está com leucocitose. E neutrófilo segmentado 68%, bastões 11,5%, linfócitos 8%, monócitos 7%. Então, ela está com uma leucocitose com desvio, né, à esquerda. As plaquetas 251.000, normal, e o PCR 78. O normal é abaixo de 5, está bem aumentado. Aqui, então, a gente já poderia fechar os critérios da endocardite, né? E aí, o tratamento seria a internação hospitalar, né, aguardar as hemoculturas, aqui a gente não tem o resultado, aguardar também o eco, né, para confirmar a lesão que a paciente tá na válvula tricúspide e verbalizar a internação, né, ou a antibiótico-terapia via intravenosa. Aqui você não precisava falar quais seriam os antibióticos, só de falar que ela tinha... Opa, dei um chute aqui, gente,
Só de falar que ela tinha que fazer antibiótica terapia já pontuaria. E na verdade só tinha essas duas opções aqui do tratamento para você pontuar. Mas na hora lá você poderia falar mais coisa, né? Fazer um acesso venoso, né? Fazer o acompanhamento do paciente, dar um antitérmico já que ela tá com febre, né? Deixar ela em observação, depois marcar o retorno dela, né? Depois que a gente desse alta e assim por diante. Vamos ver aqui como que era o checklist dessa estação aqui. Ele era bem simples, pra falar a verdade. Não tinha tanto mistério, vamos dizer assim. Se você seguisse um fluxograma certinho, né? O seu fluxograma, com certeza você conseguiria pontuar aqui. Então, primeiro cumprimenta a paciente, identifica-se, pergunta sobre o valor da temperatura da paciente, a gente perguntou, né, quanto tempo ela tá tendo, se ela mediu, se é alta, se é baixa. Terceiro, pergunta sobre o uso de drogas ilícitas injetáveis, a gente também perguntou. Na verdade, a gente pergunta isso sempre para todo mundo, né, seguindo o fluxograma. O diagnóstico identifica que o sopro é localizado na válvula tricúspide, verbaliza a identificação de leucocitose com desvio à esquerda, né, que ele tem células jovens ou bastonetes. Então, a gente viu a alteração, verbaliza a alteração, tá? Observou, verbalizou. Comunica a hipótese diagnóstica de endocardite bacteriana e a possível relação da endocardite com o uso das drogas injetáveis. Se você dissesse só um desses dois, você ganharia 1 ponto. Se você dissesse os dois, você ganharia 2 pontos. E aí você... a conduta, solicitar as hemoculturas, solicitar a ecocardiografia transtorácica ou transesofágica para confirmar a lesão na válvula tricúspide. E por último, verbalizar a necessidade de internação e uso contínuo de antibiótico intravenoso. Certo? Então, no checklist estaria isso basicamente, para você pontuar. Aí o que você falasse a mais, beleza, né? Igual o Pedro tá dizendo aqui, sorologias solicitamos também, como o HIV, etc. Claro, você pode solicitar também, né? Já que ela tá dizendo que usa drogas injetáveis, então você também tem que buscar outras doenças, né? Transmissíveis, né? Que também podem ser transmitidas aí pelo uso dessa droga. Ou sexualmente transmissível também, né? Porque ela até pode se enquadrar num grupo de risco. Mas aqui não seria o foco, né? Se você pedisse o HIV aqui nessa estação, ia falar que não consta, certo? Mas na sua conduta você poderia também continuar, né? Agregar bem mais coisa, porque na verdade a gente não sabe o que vai ter ou não no checklist. Então a gente tem que dizer uma conduta quanto mais completa, melhor, né? Aqui a conduta que colocaram aqui era bem chuta mesmo. Era só internação e uso de antibiótico. Se você dissesse isso, você já ganhava 2,5 pontos, certo? Então, essa foi a estação extra aqui de 2017, a número 2, estação de endocardite bacteriana. Espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado. E aí eu deixo postada lá no YouTube pra vocês, se vocês quiserem ver depois, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, lá pelas 11, 11h30, por aí. Não garanto o horário certinho, mas enfim, 11, 11h30, 6, 6h30, entre esse meio horário aí eu estarei aqui. Tchauzinho, gente!